Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está conosco, mas os combates são muito grandes. Pedro disse: vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Hebreus 12 fala do combate contra o pecado. 1 Coríntios 16 fala: uma grande e eficaz porta se me abriu, mas há muitos adversários. Então, irmãos, há muito combate contra as nossas vidas, tudo para nos desviar do Senhor, nos afastar do objetivo. Diga glória a Jesus. O objetivo é servir a Deus, servir ao Senhor. Mas Deus não tem compromisso com os nossos projetos particulares. Deus tem compromisso apenas com a sua obra e com a sua vontade. E o que faz a vontade de Deus permanece para sempre, diz em 1 João 2,17. Diga glória a Jesus. Então vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 8. Nós já estivemos em louvor e em oração buscando a presença de Deus. Agora vamos ouvir a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Gênesis 8. Glória a Deus. Gênesis 8, versículo 6. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E soltou um corvo, que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. Noé estendeu sua mão, tomou-a, meteu-a consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. A pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face de toda a terra estava enxuta. Glória a Deus. Senhor amado, fala conosco. Senhor, dá-nos o entendimento dos mistérios de Deus. Senhor amado, isso para o nosso crescimento, para a inspiração da nossa alma. Como diz a palavra de Deus, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em atentar, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que a estrela da alva apareça e ilumine os vossos corações. Sabendo primeiramente isso, que a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Então, Senhor, fala conosco. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Senhor, e as palavras que o Senhor nos tem dito, elas são Espírito e vida. Então, Senhor, que estas palavras gerem em nós vida, meu Deus, como uma semente em terreno fértil, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa, perfeitamente entretecida. Algumas coisas Deus fala abertamente, outras coisas o Senhor fala através de parábolas. Nós aprendemos isso com os ensinos do próprio Senhor Jesus. Algumas coisas ele falava de forma direta e outras de forma indireta, parabólica. Irmãos, o livro de Gênesis é o livro dos começos. Pelo próprio nome do livro, no hebraico este livro tem este nome, porque a primeira palavra do livro no hebraico é Gênesis, quer dizer o início, o princípio de todas as coisas. Em Isaías 46:10 diz que Deus anuncia o fim desde o princípio. Quer dizer, desde o início, desde ali
da criação, desde todas as coisas. Deus estava falando todos os seus mistérios de forma condensada e de forma escrita em passagens destas histórias. Diga glória a Jesus. Irmãos, no Gênesis nós temos os começos de muitas coisas. O livro de Gênesis basicamente fala a história de 7 homens, que é Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e José. São 7 personagens principais do livro de Gênesis. Todos eles homens de Deus e todos eles tipificando em alguma coisa o Senhor Jesus. Abel expressamente é mencionado em Hebreus 12. Em Hebreus 11 como tendo oferecido um sacrifício pela fé, quando ele ofereceu o cordeiro. Em Hebreus 12 diz que temos um sacrifício hoje que é melhor que o sacrifício de Abel. O sacrifício de Abel era uma figura do sacrifício de Jesus. Enoque como o homem que andou com Deus. Jesus também, o Filho de Deus que satisfez integralmente a vontade do Pai. Diga glória a Jesus. Noé, tipificando aquele que veio para salvar, tipificando o Salvador, assim como Jesus é o Salvador do mundo. Abraão, como o homem chamado por Deus para, através dele, levantar um povo, e Jesus também. Eis aqui a mim e os filhos que me deu o Senhor, diz o texto de Isaías 8, que prefigurando, pré-encarnando o Senhor Jesus Cristo no texto. Isaque no seu sacrifício ali, no monte de Moriá, representando Jesus. Jacó, diga glória a Jesus, como o Israel de Deus, como aquele que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. E foi exatamente o que Jesus fez. Lutou com Deus e com os homens e prevaleceu de ambos os lados, e por isso Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E José é uma figura maravilhosa para a figura de Jesus. Diga glória a Deus. Rejeitado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos por 20 moedas de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas. Esteve no meio dos gentios, José também. José casou com uma mulher gentílica, que era a filha do sacerdote Dion, e Jesus também, a esposa de Jesus, é a igreja, que é formada pelos gentios. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem outros detalhes interessantes. Jesus foi julgado por Pilatos, José foi julgado por Potifar. As esposas de ambos participaram disso. A esposa de Potifar num aspecto negativo, horroroso, porque ela era o pivô da história. A esposa de Pilatos como se fosse a história do Novo Testamento, querendo redimir a história do Velho Testamento. A esposa de Pilatos intercedendo por Jesus, dizendo: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por ele. Então o livro de Gênesis falando de Jesus, do começo ao fim, em forma de parábolas. Diga glória a Jesus. Nestas histórias, irmãos, nós vemos a ação de Deus. Irmãos, então, o caminho de Deus pré-figurado nas passagens do Gênesis. Mas, irmãos, para compreender isto, é necessário andar com o Senhor, é necessário amar a Deus. Porque em Mateus 13, Jesus disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros não, para que, ouvindo, não ouçam e não entendam com o coração e não se convertam e eu não os cure. Porque ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam os seus corações. Diga glória a Deus. O povo de Israel ouvia de má vontade e não estava interessado em conhecer os mistérios de Deus. Irmãos, existem pessoas como Esaú, que também é um personagem do livro de Gênesis, que Hebreus 12 diz que ele era profano, por um manjar vendeu a bênção. Irmãos, e Esaú é o típico carnal. Chegou em casa com fome, o Jacó tinha feito um guisado, ele assim da forma mais banal, vendeu a sua primogenitura. Mas depois, quando o pai lá, velho, pediu para ele fazer um guisado para ganhar a bênção, daí ele queria a bênção. Quer dizer, ele queria ser carnal, queria ser mundano e queria a bênção. Fala assim, está difícil. Está difícil. Porque a Bíblia diz que tais pessoas são profanas e diz ali: e ele mesmo depois querendo herdar a bênção, não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. As igrejas estão cheias de pessoas assim. Querem aprontar, querem
sair transando com tudo que é mulher por aí, ter a vida mais imoral, mais lasciva, quer ter uma vida financeira ilícita, emprestando, não pagando e devendo para todo mundo, e vai levando, e quer vir na igreja, e quer ouvir profecia, e quer ouvir revelação, e quer ser curado. Fala assim, misericórdia. Sabe quando, meu filho? Nunca. Fala assim, nunca. E se Deus fizer alguma coisa em pessoas deste tipo, é só para aumentar a condenação das tais. Fala assim, misericórdia. Irmãos, então, esse é o fornicário profano como Esaú, que queria muito bem viver a vida na terra e ainda queria viver muito bem no céu. Ou uma coisa ou outra. Tiago 4, quem quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Quer dizer, Deus e o mundo são incompatíveis. Diga glória a Deus. Irmãos, chegamos aqui ao texto da arca de Noé, que a própria epístola de Pedro diz, a arca como uma verdadeira figura do batismo que nos salva. Diga glória a Deus. Então o próprio Novo Testamento autoriza a analisarmos toda a história da arca de Noé para enxergarmos e compreendermos coisas mais profundas além do que a história pura e simplesmente contada. Irmãos, a arca de Noé não é lenda, é verdade. A palavra de Deus não fala de lenda. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, a arca de Noé não é historinha para criança, é pura e absoluta verdade. Hebreus 11 diz, Noé pregoeiro da justiça, que para a salvação de sua família construiu a arca e condenou o mundo de então, tendo sido feito herdeiro da fé, para a salvação de sua família. Não é mais um exemplo de um que salvou-se junto com sua família. Diga glória a Deus. Construiu a arca para a salvação. Isso já é uma outra figura. Irmãos, que a nossa salvação tem que ser construída. Paulo disse assim em Filipenses 3, não julgo que haja alcançado ou que eu seja perfeito, mas eu faço uma coisa, deixo o que para trás fica e prossigo para o que está diante de mim. Irmãos, quer dizer, o crente não pode ficar numa posição confiada. Já tem a salvação mesmo, então tudo bem, não precisa nem servir ao Senhor, vamos levando a vidinha desse jeito. Não. Filipenses 2, desenvolver a salvação com temor e tremor. A mãe de Moisés, para salvar o menino, ela fez um bercinho, betumou-o por dentro e por fora, para daí lançar a criança nas águas do rio Nilo. Isso também prefigura a salvação em Cristo Jesus. A nossa salvação tem que estar preparada. A nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando aceitamos a fé, diz a palavra de Deus. Então repita comigo, eu preciso trabalhar a minha salvação. Mateus 24 diz, o que perseverar até o fim, este será salvo. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, tudo isso está falando da salvação, está falando do mover de Deus. Chegamos então, irmãos, ao texto que nós lemos hoje. Após o dilúvio, tendo cessado os 40 dias e 40 noites de chuva ininterrupta, ficou muito tempo de calmaria, e Noé dentro da arca com a sua família e com todos aqueles animais. Noé tinha feito uma janela na arca. Dele foi à janela e soltou primeiro um corvo. A Bíblia não diz que o corvo voltou para Noé. Pelo texto que está escrito, Noé soltou o corvo ficou indo e voltando, sem ter voltado para Noé, porque isso não está escrito. Por esta causa, Noé não soltou mais um corvo, agora ele soltou uma pomba. A primeira vez a pomba foi e voltou porque não achou repouso. A segunda vez a pomba voltou com um galho de oliveira. E a terceira vez a pomba daí não voltou, presumindo-se que as árvores já estavam à vista, as águas já tinham baixado, deixando as árvores à amostra, e a pomba já pôde ali achar repouso para si. Como diz Salmo 84, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui tem uma prefigura muito interessante de várias coisas. Em Gênesis 1 diz que o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. E aqui nós vemos uma pomba voando sobre face de águas.
o Senhor quer dizer alguma coisa com isso também. Irmãos, a queda do maligno foi antes da criação desta terra na sua atual conjuntura. A queda de Satanás está escrita em Isaías 14, versículo 12, e também descrita em Ezequiel 28. Também descrito em forma de parábolas, mas percebe-se isso, e também em Apocalipse 12 fala da queda de Satanás. Aqui o texto Noé soltando um corvo quer falar da queda do maligno que caiu para perturbar a criação de Deus. Fala assim, misericórdia. Irmãos, o corvo que Noé soltou, ele não voltou para si a arca, por quê? Porque havia muita gente na terra quando veio o dilúvio, e todos estes morreram, ficavam os cadáveres, e corvos gostam de cadáveres, gostam de corpos mortos, então aquilo ali estava um ambiente propício para aquele tipo de ave. Por isso que Noé, da segunda vez, soltou uma pomba, que é um animal, pelo livro de Levítico, tido como puro, e no Novo Testamento, inclusive, é tido como figura e tipo do Espírito Santo de Deus. Diga glória a Jesus. Então ali o corvo sendo solto já simboliza a queda do maligno, que procura coisas mortas, que procura os mortos. Efésios 2:1, ele nos deu vida, estão nós mortos em delitos e pecados. João 5 diz assim, o mundo jaz no maligno. Diga glória a Deus. Irmãos, e Romanos 8 diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Em primeiro lugar, irmãos, a existência do maligno é fato, não é lenda bíblica, mas é fato concreto, comprovado, existe, caiu do céu por causa da sua ambição de querer ser semelhante ao Altíssimo, diz em Isaías 14, diz também em 2 Tessalonicenses 2, quando fala do anticristo, que também quererá entrar no templo de Deus, assentar-se no lugar de Deus para querer parecer Deus. O livro do Apocalipse, capítulo 13, fala da besta, que é semelhante a um cordeiro que tem 2 chifres, e também essa besta como que morre e ressuscita, e toda a terra se maravilha após isso. Quer dizer, também é uma paródia horrorosa, satânica, da morte e ressurreição do Senhor Jesus. O maligno querendo copiar as coisas de Deus. Então, irmãos, este fato de Noé ter soltado o corvo quer dizer da ação do maligno que ainda está solto, que ainda ronda, procurando os mortos para neles habitar. Em Mateus 12 diz que o espírito imundo anda pelos lugares áridos buscando repouso. Então o diabo está solto. Fala para assim, o diabo está solto. Primeira coisa, meu amado irmão, 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, brumando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quer dizer, irmãos, ele anda em derredor, ele busca tragar. Irmãos, ele pede a Deus para atentar os filhos de Deus, como lemos em Lucas 22 sobre Pedro, e como lemos em Jó 1 sobre a vida de Jó. Em Apocalipse 12 ele é chamado de um acusador dos irmãos, que de dia e de noite não cansa de acusar os irmãos. Irmãos, a palavra do Senhor diz, não deis lugar ao diabo, diz ali em Efésios 4. É o que nós entendemos por brecha. Irmãos, quando alguém peca, em Eclesiastes 10 diz assim, rompendo alguém um muro, uma cobra o morderá. Também um texto ensinando os princípios espirituais. Quando alguém transgride o mandamento de Deus, fica entregue à ação de Satanás, como aconteceu com Adão e Eva, quando pecaram por indução do diabo, foram tentados, e pecaram e se tornaram servos do diabo, escravos do diabo por causa disso. Diga glória a Deus. O maligno está solto e tem as suas obras. Mas Jesus Cristo veio em carne para desfazer as obras de Satanás. Diz em 1 João capítulo 3, versículo 8. 1 João 5, versículo 2 diz que o espírito do anticristo já está no mundo.
E este espírito do anticristo não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Irmão, Jesus veio para desfazer todo o maligno. Ele veio para libertar os cativos. Diz em Isaías capítulo 61. Irmãos, o Senhor esteve me falando nessa semana sobre o pecado de Acã, que diz ali no livro de Josué capítulo 7. Em Josué 6 fala da conquista de Jericó. E Deus tinha dito para não pegar nada de Jericó, porque tudo aquilo era maldito. Mas um homem da tribo de Judá chamado Acã gostou de uma capa babilônica, de uma barra de ouro e de peças de prata, e ele roubou aquilo e escondeu na sua tenda. Por causa disso, todo o país de Israel foi derrotado na conquista de Ai. E Deus disse que tinha anátema no meio do povo, enquanto não fosse tirado aquilo, Deus não podia agir. Irmãos, isso é sério, porque todo o pecado é transgressão aos mandamentos de Deus, porque Deus é o autor das leis que nós infringimos. Salmo 51, contra ti somente pequei e fiz mal o que pareceu aos teus olhos, para que tu sejas verdadeiro quando falares e justo quando julgares. Como o filho pródigo disse, pai, pequei contra os céus e diante de ti. Mas todo pecado é contra Deus e traz a ação do diabo para as nossas vidas, forma-se em misericórdia. O corvo que saiu e não voltou, irmãos, isso significa a ação do diabo que está solta. O livro de Apocalipse 20 diz que o diabo só vai ser preso lá no milênio, depois do arrebatamento, depois da grande tribulação, que ele vai ser preso quando Jesus vier para reinar 1000 anos na terra. Enquanto isso, ele está solto. Irmãos, nós temos que vigiar, nós temos que vencer. 1 João 2, eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. 1 Coríntios 16, em breve Deus esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos, diz o mesmo texto. Diga glória a Jesus. Irmãos, então a ação do maligno está solta e nós temos que resistir. Irmãos, e a ação do maligno, irmãos, é uma ação terrível, porque ele age na base do engano. Quando você vê esses programas de expulsão de demônios, em que a mulher fala com voz de homem, fica forte, e chuta a cadeira, e faz aquele escarcéu todo. Irmãos, isso é uma ação, assim, preliminar, rasteira do diabo. Porque as ações malignas são terríveis. Não ignoramos os ardis do diabo, diz 2 Coríntios 2,11. Então, o problema são os ardis, são os pensamentos, é aquilo que elimina na nossa mente, aquilo que ele joga no nosso coração, é a lábia, aquela lábia que a serpente usou no jardim do Éden com Eva e enganou Eva. 2 Coríntios 12, eu temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim sejam os vossos sentidos de alguma forma corrompidos e vos aparteis da simplicidade que é em Cristo Jesus. Quer dizer, o apóstolo ali temendo isso por causa da astúcia do ardil, de uma palavra deslocada, irmãos, que faz a pessoa negar a palavra de Deus. Irmãos, o diabo joga pesado, ele joga com a Bíblia, diz ali na tentação de Jesus, em Mateus 4 e em Lucas 4. Diga glória a Deus. Irmãos, então nesse texto da Arca de Noé, quanta coisa que existe, essa ação maligna solta e procurando mortos para sobre eles pousar, porque é uma ave de arrebação, que gosta de podridão. Irmãos, diga glória a Jesus. Nós temos que resistir a toda ação do maligno. Irmãos, todo pecado gera a morte. O pecado sendo consumado gera a morte. Diz em Tiago capítulo 1. O salário do pecado é a morte, diz Romanos 6. Diga glória a Deus. Irmãos, todo pecado abrigado em nossos corações é uma brecha para o maligno. Ele nos cega o entendimento, porque o pecado não nos deixa ver. Aquele em quem não há essas coisas é cego, de 2 Pedro capítulo 1, a pessoa fica cega, fica entorpecida, não percebe, e esse pecado vai se avolumando, porque Salmo 42,7 diz que um abismo chama o outro abismo. Então aquilo vai aumentando até de forma tal que o pecado se torna assim intransponível e insolúvel. Irmãos, por isso que o pecado tem que ser tratado de uma forma séria.
Irmãos, pecado de Acã, pecados ocultos que a pessoa faz e vai levando. Irmãos, o ser humano tem uma tendência horrorosa de achar que vai pecar e vai se sair bem. Irmãos, é isso que está no coração do homem. Fala assim, misericórdia. Todo viciado em drogas, ele sabe que drogas matam, mas ele acha que ele não vai morrer, porque ele é esperto, os outros são burros. Ah, mas o fulano quase teve uma overdose. Não, mas é porque ele é burro, eu não sou, eu sei usar. Faz misericórdia. Mas todo alcoólatra diz assim, a hora que eu quiser eu paro. Paro não sei com o quê, porque com a bebida não para. Faz misericórdia. Irmãos, então, o ser humano, ele acha que vai pecar e vai estar bem. E se você fala para alguém que está lá no mundão pecando, você vai para o inferno, ele fala, o que é isso? Isso é preconceito religioso, você está fazendo diferença de mim. Por que eu vou para o inferno? Eu não estou fazendo mal para ninguém. Faz misericórdia. Quer dizer, o ser humano acha que vai apontar todas e ainda vai sair por cima. Mas, irmãos, isso é engano do maligno. Se tem algum pecado na tua vida, resolva em nome de Jesus. Porque o pecado traz morte, traz ação do diabo na tua vida, e o diabo entra e domina e destrói. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. João 10:10. Diga glória a Jesus. Irmãos, em seguida ao corvo, Noé soltou. Interessante, muito poética, das dispensações do nosso Deus. Deus sempre enviando do seu Espírito, procurando os verdadeiros adoradores que adoram em Espírito e em verdade. A primeira vez que a pomba veio, não achou nada e voltou. Irmãos, Deus sempre procura. Em Atos 13:22, Deus diz assim, achei Davi, varão segundo meu coração. Se usa o termo achei, é porque Deus estava procurando. Diga glória a Jesus. O profeta Sofonias, existem quadros da Idade Média que relatam o profeta Sofonias como um homem com uma lanterna na mão, porque Sofonias diz no seu livro assim, esquadrinhai Jerusalém com lanternas para ver se achais um justo, um que esteja praticando bem. Jeremias diz no capítulo 5 do seu livro, rodeai Jerusalém, se achar ela um justo, um sequer, para preservar a cidade, porque a época do profeta Jeremias nem sequer um justo tinha naquela cidade. Diga agora a Deus. Mas então, o Espírito Santo de Deus procurando pessoas que não estejam inclinadas para a morte. Irmãos, o livro de Abacuque diz assim, não vendo o Senhor dos Exércitos que os homens trabalhem para o fogo e os povos se cansem pela vaidade. Pessoas se consumindo pelas coisas da terra. Falam assim, não! Irmãos, isso gera morte, isso não gera vida. Mencionamos agora há pouco ainda na oração, trabalhar não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Jesus disse no Evangelho de João, diga glória a Jesus. Irmãos, então o Espírito Santo procurando vida, procurando onde pousar. O Espírito Santo procurando lugares aonde ele possa entrar e fazer morada. Porque Jesus disse que nós somos o templo do Espírito Santo. A segunda vez o Espírito Santo encontrou, a pomba voltou com um galho de oliveira no bico. Irmãos, o livro de Romanos diz que a oliveira é Israel e nós, os zambujeiros bravos, fomos enxertados na boa oliveira. Então ali significa que o Espírito Santo já achando os resíduos, onde ficar, os remanescentes, onde ficar. E uma figura muito preciosa, porque achou um ramo de oliveira e levou de volta para a arca. A outra vez ele não trouxe nada de volta, ele já foi para ficar. Tem até uma figura muito preciosa do arrebatamento, como se a primeira vez que o Espírito Santo passasse fosse na dispensação do Velho Testamento, a segunda fosse a dispensação da igreja, em que ele volta com um ramo de oliveira e deposita nas mãos do Pai. Diga glória a Jesus. Como tem uma figura maravilhosa no livro de Gênesis, capítulo 24,
Abraão mandando o servo procurar uma esposa para Isaque. Abraão prefigurando Deus, Isaque prefigurando Jesus, o servo prefigurando o Espírito Santo, que foi buscar uma esposa para Jesus, e é o trabalho do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Irmãos, é uma história maravilhosa, porque Rebeca foi uma mulher de muita fé, porque ela iria para um lugar longíssimo para nunca mais voltar para se casar com um homem de quem ela só ouviu falar. Diga glória a Deus. Irmãos, é exatamente o nosso caso. Nós vamos um dia sair daqui e vamos orar para sempre com Jesus, alguém de quem nós só ouvimos falar, mas cremos. Dê uma salva de palmas a Jesus. E a figura ali no livro de Gênesis continua. O servo foi com o seu camelo, mais 9 camelos carregados para ir buscar Rebeca. É o símbolo do Espírito Santo com os 9 dons que veio para adornar a igreja. Quando o servo encontrou Rebeca, tirou o bracelete de ouro, tirou joias e entregou à noiva. Irmãos, o Espírito Santo adorna a igreja. As joias são os dons e os frutos do Espírito Santo de Deus. Diga glória a Jesus. Até, irmãos, que o Espírito Santo levou a noiva, quer dizer, o servo levou Rebeca até Isaque, prefigurando o Espírito Santo que conduzirá a igreja até Jesus. Então, esta é a cena da pombinha voltando para Noé com o galho de oliveira. Significa, irmãos, as primícias da colheita da terra. Significa os remidos em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Os que se voltarão para o Senhor. Irmãos, aqueles que são propriedade peculiar do Senhor dentre todos os povos, diz em 1 Pedro 2, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Irmãos, o Espírito Santo procura pessoas, o maligno também. Fala assim, misericórdia. Mas, irmãos, como a natureza de ambas as aves são opostas, completamente distintas, assim também a natureza da ação santíssima do Espírito Santo e a ação do Espírito das trevas. Como distante são as trevas da luz, como distintas são assim a ação de Deus, diferente da ação do diabo. Lógico. Diga glória a Jesus. Deus é luz, não há nele trevas nenhumas, diz a palavra de Deus. 1 João 1. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, então, o maligno se inclinando para as coisas mortas e o Espírito Santo de Deus procurando vida. Irmãos, a pomba voando, não achou nada, voltou. A segunda vez achou um ramo de oliveira que tinha vida. Procurando vida, irmãos, é isso que o nosso Deus procura. Pessoas que queiram viver para Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, e a cena permite ir um pouco além. É uma oliveira que ainda tinha galhos, que ainda tinha ramos, que sobreviveu a todo aquele dilúvio. Pausa e misericórdia. O crente tem que sobreviver a tudo isso e ainda permanecer vivo. Fala assim, Jesus, não enchente em cima da tua cabeça, tem que ficar firme. Diga glória a Deus. Permanecer vivo no meio de toda essa morte. Mas foi isso que a pomba foi lá e encontrou vida, e é isso que o Espírito Santo de Deus procura em nós. Vamos ficar de pé. Louvado seja o Senhor. Senhor amado, e nós, meu Deus, nós queremos ser achados por Ti, porque nós queremos viver para Deus. Senhor maravilhoso e santo, abençoa, meu Deus, a Tua igreja, abençoa-nos hoje. Senhor, quebra as cadeias que nos prendem, Senhor, para que possamos viver para o Senhor. Meu Deus, dá-nos um novo alento hoje, dá-nos o fortalecimento de Ti, para que possamos vencer tudo que nos cerca. Meu Deus, para que em toda e qualquer circunstância das nossas vidas nós sejamos aprovados. Que as circunstâncias, ao invés de nos afastarem de Deus, nos aproximem cada vez mais do Senhor, para que, Senhor, em qualquer circunstância, meu Deus, tudo glorifique o Teu nome, tudo seja para a glória de Deus, tudo seja para, Senhor, uma exaltação
exaltação do teu nome. Pai amado, opera em nós, Senhor, porque a força vem de ti, a vida vem do Senhor. Em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Quem está na 7ª semana da campanha de oração, levante. Aleluias. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo fique contigo, fique com toda a igreja de Deus, hoje e para todos sempre. Que o Senhor te enche do Espírito Santo, te levante e te fortaleça. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deixa o Espírito operar. Deixa o Espírito operar. Glória a Deus. Encerramos o culto, irmãos, em nome de Jesus.